E aí, pessoal, nessa aula vocês vão aprender sobre um outro conceito muito importante na em qualquer linguagem de programação também, tá? Que é a estrutura de decisão que a gente chama de if, else, tá? Então, assim, entrando aqui só um pouquinho no inglês, tá? Para vocês entenderem melhor, esse if aqui, o if em inglês, eu vou criar aqui um comentário, tá? Lembrando do comentário, ó. O if em inglês significa se, o nosso se, nossa conjunção condicional se. Ou seja, quando eu quero dizer, por exemplo, se fizer sol, eu vou à praia, né? Então, esse se é esse if aqui, tá? Ele tá me dando uma condição para eu poder fazer alguma coisa, ou seja, eu só vou para a praia se estiver sol, tá? Se não, eu vou assistir uma série, tá? Por exemplo. Então é isso, ó. O if significa o se e o else significa o nosso se não, tá? Ó, nosso se não, certo? Então, a tradução do inglês é essa, tá? Bem literal aqui. E a gente vai aprender como a gente usa essas duas expressãozinhas aqui em conjunto, tá? Essas duas estruturas de decisões, né, como a gente fala, em conjunto. Então é o seguinte, ó, vamos lá, vamos novamente aqui interagir com o nosso usuário, vou apagar isso daqui, tá? Vamos lá, vamos dizer, ó, print. Vamos perguntar para o usuário se está sol. Está fazendo sol? Tá? Então o usuário vai responder, você pode escrever assim, ó, digite S se sim ou N se não, tá? Ou seja, ele vai digitar S se estiver fazendo sol e N se não estiver fazendo sol, tá? E aqui, lembrando como é que a gente vai fazer mesmo, vamos criar aqui uma variável chamada sol e qual é o comando que eu coloco aqui? O input, tá? Nesse caso aqui, lembra que antes eu estava convertendo, né, isso aqui em inteiro, em decimal e tal. Aqui eu não vou precisar fazer isso, por quê? Tá? Por quê? Porque o S é uma letra, tá? Ou seja, quando eu entro com esse valor aqui, isso já vem como uma string. Então aqui eu não preciso fazer nenhuma conversão, já que a resposta vai ser de fato uma string, tá? Não vai ser um inteiro, não vai ser um número, não vai ser um decimal ou outra coisa. Não, vai ser uma string mesmo, tá? Então aqui, só para esse detalhezinho, a gente não precisa colocar a conversão para inteiro ou para float, tá? Pronto, beleza, então é isso. Então o usuário vai digitar S se estiver fazendo sol e N se não estiver fazendo sol, tá? Pronto, então é o seguinte, como é que a gente usa essa estrutura de decisão? É o seguinte, ó. If, sempre você vai escrever if. Normalmente a gente coloca aqui um parênteses, tá? Mas nem sempre é obrigatório, mas vamos acostumar aqui a colocar esse parênteses. Então a gente pode colocar assim, ó, if sol igual a S, eu vou escrever na tela o seguinte, ó. Vamos à praia. Opa. Vamos à praia. Certo? Ó, o que é isso tudo aqui funciona? Ó, veja, é o seguinte, esse if é para dizer se, ou seja, se a variável sol é igual, tá? Aqui preste muita atenção que eu tenho dois sinais de igual, um seguido do outro, tá? Que é para poder diferenciar desse sinal de igual daqui, né? Esse sinal de igual a gente usa quando a gente quer atribuir valores, né, a uma variável, né? Então, sei lá, variável igual a qualquer coisa, certo? Então, aqui nesse caso eu estou atribuindo um valor a uma variável, tá? Já no if, não. No if você sempre vai usar dois sinais de igual, porque aqui a gente está comparando, a gente está fazendo uma comparação, tá? A gente está perguntando se isso aqui é igual a isso, tá? Então, se o valor que está vindo aqui de sol, ou seja, que o usuário digitou, se ele for igual a S, né, que foi o que eu falei aqui, né, digite S se sim, então eu vou o quê? Vou printar na tela e escrever vamos à praia, certo? Então eu quero mostrar para vocês aqui
isso funcionando, tá? E já vou falar mais um detalhe aqui muito importante, tá? E sempre tem que ter esses dois pontinhos também, certo? Então, vou rodar aqui para vocês verem o que é que vai acontecer. Bora lá, o programa está me perguntando, está fazendo só, digite se sim ou não, ou N se não, tá? Então, eu vou digitar o S para vocês verem o que é que vai acontecer. Ele vai escrever na tela, ó. Como eu digitei o S perfeitamente, né, do jeito que tá aqui, né, do jeito que ele tá me pedindo aqui, ele vai escrever na tela, vamos à praia, certo? Veja o que acontece aqui se eu digitar qualquer outra coisa, que não seja exatamente esse S daqui, ó. Mesmo se eu escrever ele minúsculo, já não vai funcionar, ó. Vamos lá. Vou escrever qualquer coisa aqui. Opa, não fez nada, certo? Não fez nada por quê? Porque esse comando aqui está condicionado a esse daqui, a essa igualdade daqui. Ou seja, se isso aqui for falso, né, for uma igualdade falsa, tá? Se esse não for igual a esse, ele nem entra aqui, tá? Ele não executa esse comando, tá? E por quê? Porque esse comando, aqui o que eu falei que seria importante também, né? Quando a gente tem esse espaçozinho aqui, ó, significa que esse comando aqui, ele está atrelado a esse if daqui, tá? Então, geralmente, quando a gente coloca os dois pontinhos, a gente sempre tem que dar esse espaço, ó. Se você tirar esse espaço, ele já dá erro, tá vendo? Ele não vai entender, porque não tem uma continuidade aqui. Então, quando você coloca o if, você sempre tem que colocar, né? Você pode dar um tab ou colocar dois espaços, tá? Mas sempre tem que ter isso daqui, que é pra a gente entender, né, visualmente mesmo, que isso aqui está atrelado a isso aqui. Está, nesse caso, está condicionado a isso aqui, tá? Então, isso aqui é o que a gente chama de indentação, tá? Indentação é esse conceito aqui, vou até escrever aqui, ó. Indentação, tá? Esse conceito de você... Isso até em outras linguagens, a indentação, tá? Essa questão de botar aqui o espaçozinho não é obrigatório. E uma das grandes vantagens do Python é justamente deixar obrigatório a indentação, porque é um bom costume de programação você deixar as coisas bem indentadas, porque depois vocês vão ver, né, quando tiver mais código, que fica muito mais fácil, né, visualmente mesmo, de entender o que está acontecendo no código. Tá? Então, isso aqui é muito importante, certo? Pronto. Agora vamos ao nosso se não, o else, certo? Como é que eu uso o else? É o seguinte, ó. Eu tô dizendo aqui, né? Se fizer sol, a gente vai à praia. Se não fizer sol, o que é que eu quero fazer? Eu quero, né? Vou convidar a ir ao cinema, tá? Então, é o seguinte, ó, se o que o usuário digitou for exatamente igual a S, ele vai escrever isso aqui. Se não, ou seja, se não for o quê? S, ele vai entrar aqui e escrever isso daqui, tá? Então, observa agora como é que vai acontecer as coisas. Vamos lá, vou digitar o S certinho aqui, ó. Perfeito, escrever o quê? Vamos à praia. Agora vamos experimentar digitar um N, tá? Ó, vamos ao cinema. E aqui, na verdade, né, não importa se eu digitar o N ou qualquer outra coisa que não seja o S, tá? Então aqui só vai entrar aqui se for o S, mas se não, ou seja, se for qualquer outra letra, qualquer número, qualquer coisa, ele vai entrar aqui, tá? Vou mostrar. Até mesmo se for o S minúsculo, ó. Vou mostrar aqui a gente digitando o S minúsculo, ó, S minúsculo, tá? Aqui eu tô pedindo maiúsculo. O que é que vai acontecer? Ele escreveu, vamos ao cinema, tá? Vamos testar aqui colocando um número. Botar um número. Ele vai escrever, vamos ao cinema. Ou seja, ele só vai entrar aqui se eu escrever exatamente isso que eu tô pedindo aqui, tá? Ó. Está fazendo sol, vamos lá de novo, sim. Vamos à praia, tá? E outra, aqui dentro a gente pode colocar mais de um comando, tá? Por isso a questão da indentação, ó.
Aqui embaixo eu posso colocar um outro comando, print, vamos à praia, depois vamos tomar sorvete, tá? Então, essas duas ações aqui, esses dois comandos aqui estão novamente condicionados a essa igualdade daqui, a esse if, tá? Na mesma coisa no else. Tá chovendo, vamos ao cinema, vamos comer pipoca. Comer pipoca. Certo? Então, ó, quando for verdade, ele vai imprimir essas duas coisas. Quando não for, não tiver só, né? Quando ele não digitar o S, ele vai imprimir essas duas coisas. Vamos rodar de novo para vocês verem. Então, ó, botei o S. Opa, ó, imprimiu os dois, as duas linhas aqui, tá? Então, esses dois comandos, ó, eles ambos estão indentados, estão com o espaçozinho aqui, tá? Justamente para dizer, né, mesmo visualmente, que esses dois estão alinhados a isso daqui, tá? Então, de novo, só para mostrar, ó. Então, vou digitar qualquer outra coisa, né? Ou então, ou não. Pronto, aí sim, ele vai escrever vamos ao cinema, vamos comer pipoca. Beleza. Ó, outra coisa que eu quero mostrar para vocês, ó. Lembra da indentação. Então, veja o que acontece se eu escrever, se no lugar, tá, de eu dar um espacinho aqui, eu escrever assim, ó, print, escrever alguma coisa aqui, boa noite, tá? Ó, presta atenção. Se eu fizer deste jeito, olha o que vai acontecer, ó. Vou escrever o S. Ele escreveu, vamos à praia, vamos tomar sorvete e boa noite, tá? Por quê? Porque o boa noite, ele já não tá mais dentro do else, tá? Ele tá fora, veja que a indentação, né, como eu falei, tá fora, tá? Então, o que tá dentro é só o que tá, né, indentado aqui, né? O que tá mais pro ladinho, tá? E esse aqui, como tá fora, ele vai imprimir, não importa se você vai... O que você escrever não importa, ele vai imprimir isso daqui, certo? Então, ó, deixa eu só mostrar, dar o espacinho aqui, para vocês verem o que vai acontecer agora, ó. Vou escrever sim de novo. Ó, olha só, ele só escreveu vamos à praia e vamos tomar sorvete. Não escreveu essa linha aqui, por quê? Só por causa desse espacinho aqui, certo? Então, muita atenção a essa indentação, certo? Ó, vamos então deixar de volta aqui, então vamos imprimir aqui em cima. Vamos imprimir um bom dia, né, já que a gente tá acordando, então bom dia. Então, ele sempre vai imprimir bom dia, não importa se faça chuva ou faça sol. E sempre vai imprimir boa noite, não importa, faça chuva ou faça sol, tá? Então, última vez aqui, só pra vocês verem, ó. Então, sim, bom dia, vamos à praia, vamos tomar sorvete, boa noite. E agora vamos para o não. Bom dia, vamos ao cinema, vamos comer pipoca, boa noite. Tá? Então, veja que ambos esses são independentes da nossa condicional aqui, tá? O que está dependendo, né, associado a essa condicional, são esses dois comandos aqui de dentro, né, associado a esse if e ao else, esses dois daqui, certo? Então, essa aqui é a ideia aqui do if else, certo? A gente poderia fazer também com números, comparações, tá? Com números. Vamos aqui criar um novo código e fazer o seguinte, ó, print, digite um número, tá? Digite um número pedindo aqui para o meu usuário digitar um número, eu vou colocar aqui uma variável chamada número, int, né, convertir, tá, vamos chamar de int, que vai ser, vou chamar então aqui de inteiro, tá? Digito inteiro, int, vou converter para inteiro, input, né? Então, eu estou convertendo. E agora eu quero simplesmente dizer assim, ó. Se o número que o usuário digitou for 2, eu vou escrever, você digitou 2. Se o número não for 2, for qualquer outro número, eu vou escrever o quê?
não foi 2. Só isso, ó. Vamos lá. Então, if, como é que vai ficar aqui, ó? If, abre parênteses, né? Número, como sempre, como eu falei o quê? Igual, 2. Ou seja, sempre que for 2, eu vou fazer o quê? Como foi que eu falei, ó? Print. O número é 2. É o 2. E o que? Else. Opa, print, né? Print. Else, print. O número não é o 2. Simples assim, certo? Então, vamos ver se funciona. Dígito inteiro, vou digitar 6. O número não é o 2, tá? Óbvio, 6 não é igual a 2. Vamos digitar agora 2. O número é o 2, tá? Então, veja que isso aqui está condicionado a essa igualdade, né? Do número, do inteiro aqui que o usuário digitou com o 2, certo? E aqui você pode usar outros tipos de dados, tá? Você pode usar o float também para fazer esse comparativo, tá? Isso aqui não é muito problema não, tá? Então, mas a ideia é essa, né? Que o que está aqui dentro está condicionado ao if, o que está aqui dentro está condicionado ao else, tá? E essa questão aqui da indentação que é muito importante também. Beleza, gente? Então, na próxima aula eu vou falar mais um conceitozinho para então a gente poder fazer os exercícios. Até a próxima!